Após o anúncio de Flávio Bolsonaro, vários governadores cotados para a disputa presidencial divergiram sobre a pré-candidatura do senador. Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Eduardo Leite, Ratinho Júnior e outros nomes se manifestaram. Vamos acionar nossa reportagem em Brasília. Repórter Rani Veloso aqui ao vivo com a gente no telão do Jornal Jovem Pan. Vai trazer os destaques e essas repercussões. Rani, seja muito bem-vinda. Ótima noite a você. Seus destaques, suas informações, por gentileza. Sim, muito obrigada. Boa noite a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Pois é, todos esses são potenciais também candidatos a presidente da República no ano que vem. E eles repercutiram essa escolha do ex-presidente Jair Bolsonaro por Flávio Bolsonaro. Todos eles disseram que respeitam a decisão do ex-presidente da República, mas defendem que os seus partidos continuem com seus próprios projetos e que esse processo eleitoral ainda está em construção e que a definição mesmo ocorrerá nos próximos meses. Romeu Zema, por exemplo, que é o governador de Minas Gerais, do Partido Novo, disse, na verdade, que essa divisão da direita é benéfica para a democracia. Ele disse que é a prova que a direita e a centro-direita têm muitos talentos. Por isso, a quantidade de candidatos. Outro também que se manifestou foi Eduardo Leite. O governador do Rio Grande do Sul, do partido PSD, de Gilberto Kassab, disse, na verdade, que defende uma outra alternativa, que seria da despolarização e da desradicalização. Ele disse que a escolha de Jair Bolsonaro não muda em nada a percepção dele, ou seja, um caminho alternativo. Já Ratinho Júnior, governador do Paraná, esse também do PSD, é um outro nome forte, bem avaliado, e que diz que o PSD continua com o seu projeto de construir uma candidatura nacional, que é da nova leva aí de políticos, e quer também que o partido tenha protagonismo. E disse que a escolha do PL também é um movimento da democracia. Ronaldo Caiado, aqui do estado de Goiás, esse da Federação União Progressistas, disse que respeita a decisão de Bolsonaro. Ele se manifestou em nota oficial ainda ontem. Disse que respeita a decisão de Bolsonaro, mas que vai manter a sua pré-candidatura, assim como o Romeu Zema, são os dois ali que já tiveram suas pré-candidaturas lançadas e que está convicto que vão conseguir tirar o PT no ano que vem do poder. Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, que recepcionou todos esses governadores que eu citei anteriormente no encontro do consórcio de integração dos governadores do Sul e do Sudeste, ele não é pré-candidato à presidência da República e sim ao Senado, e disse que fica feliz pela escolha do PL e direcionamento do partido, e disse que é amigo e próximo a Flávio Bolsonaro. Jorginho Melo, que também participou desse encontro, e o encerramento foi neste sábado, por isso essas falas, ele diz que sempre teve Jair Bolsonaro como seu candidato. Caso não fosse o ex-presidente da República, seria quem ele indicasse e que por isso está convicto da escolha do ex-presidente. Então a gente acompanha todas essas repercussões que de fato mostra uma fragmentação nesse campo político da direita e da centro-direita, e agora eu complemento com a apuração que fiz, conversando com alguns líderes e caciques do Centrão. Me disseram que o sentimento geral é de chateação pela escolha do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma vez que eles esperavam um nome mais moderado, como é o caso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Conversei também com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Ele disse, em resposta a esses caciques do Centrão, que a escolha foi de Bolsonaro e que o ex-presidente é uma máquina de transferência de votos, e acreditou na possibilidade de vitória no ano que vem. Só lembrando que amanhã, aqui em Brasília, Flávio Bolsonaro já dá o pontapé inicial na sua pré-candidatura, participando de um culto às 10 horas da manhã na Comunidade das Nações. Volto com vocês. E suas repercussões também, os bastidores, com a Rani Veloso, diretamente de Brasília. Ela volta ao longo da programação. Obrigado, viu, Rani? Bom trabalho para você. Análise e opinião, Cristiano Vilela aqui com a gente ao vivo. Vilela, nós debatimos ao longo das últimas semanas
o quanto Tarcísio de Freitas, se fosse oficializado o candidato da direita, poderia unir tantas forças políticas, né, desse campo ou até de figuras também do centro. E aí muitos apostavam que isso aconteceria, até tinha uma data, né? Jair Bolsonaro receberia Tarcísio de Freitas no dia 10 de dezembro, havia uma autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal para que Tarcísio visitasse Jair Bolsonaro em sua casa. Ele, à época, cumpria prisão domiciliar. Tudo isso antes da determinação da prisão em regime fechado. As coisas viraram, né? E agora Jair Bolsonaro anuncia Flávio Bolsonaro como o seu representante para disputar a presidência da República. Flávio tem a capacidade de unir a direita ou, na verdade, você vislumbra um racha total? Olha, Caniato, eu vejo isso como um movimento ainda inicial, um movimento para dentro, pensando realmente no sentido de fazer com que Jair Bolsonaro continue com o comando, com as rédeas desse processo de sucessão política no campo da oposição. Se nesse momento, se rapidamente Jair Bolsonaro e o grupo ligado ao ex-presidente já passasse a bola para Tarcísio de Freitas, por exemplo, é natural que num contexto como esse, onde o ex-presidente se encontra preso, afastado das suas atividades políticas, talvez perdesse um pouco o protagonismo, especialmente em razão de raposas da política, mais ligadas a partidos do centrão político, que acabam fazendo parte desse processo e tem todo o interesse em comandar essas articulações. Nesse sentido, a partir do momento em que há o lançamento de Flávio Bolsonaro, é algo que faz com que, primeiro, o nome do ex-presidente, o sobrenome Bolsonaro continue em evidência, mesmo num contexto, num período onde tivemos aí notícias ruins para essa marca Bolsonaro, mas talvez fazendo com que o nome continue em evidência, continue sendo falado politicamente. E segundo, para que qualquer articulação, no sentido contrário, ela precise realmente de um beijamão e precise realmente seguir aquilo que o ex-presidente sintoniza, o que o ex-presidente indica. Então eu vejo mais como um movimento interno para o segmento da centro-direita, para o segmento de oposição, do que necessariamente algo que vai vingar, pensando especificamente na disputa das eleições 2026.